Bom, vamos girar os nossos assuntos para falar que os favoritos para comandar a Câmara e Senado a partir de fevereiro são o deputado Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre, que já adiantaram até a definição dos principais cargos das mesas diretoras. Em ambas as casas, o PL de Jair Bolsonaro deverá assumir a primeira vice-presidência, que tem a atribuição de definir a pauta de votações e comandar as sessões na ausência do presidente. O PT, por sua vez, ficará com o terceiro e quarto cargo mais importante da mesa, que é a segunda vice-presidência e também a primeira secretaria. Já o comando das comissões deverá ser distribuído entre os partidos do Centrão. Segundo parlamentares, se os acordos forem seguidos, a oposição se fortalecerá no Congresso. Os governistas, no entanto, passaram a temer a perda de espaço após o embate sobre as emendas parlamentares envolvendo o Planalto, o Judiciário e o Legislativo. O Palumbo, que é parlamentar em exercício, acompanha muito bem os trabalhos na Câmara, pode até dar mais detalhes para a gente sobre essas movimentações. Acho que você não participa tanto assim ativamente dessas discussões, né, Palumbo? Mas realmente já há essa possível aprovação. Sim, em Brasília, no Congresso Nacional, nada é por acaso, tudo é negociado. Infelizmente, eles já vão decidir quem vai ser os presidentes da Câmara, já está acordado. Muito difícil o Hugo Mota perder essas eleições, é difícil ter uma campanha independente. Falava-se muito de Marcel Van Hatten, aliás, eu sou um apoiador, gostaria muito que ele saísse, para a gente ter uma opção. Não vai ganhar, porque são poucos que votariam nele, mas eu sou muito favorável de voto ser público. A gente tem que saber o que o político está votando. Afinal de contas, nós não caímos lá por osmose. Alguém votou em mim e eu fui parar em Brasília. Então eu devo satisfação a todas as pessoas que acreditaram em mim, que deram um voto de crédito à minha pessoa. Então eu declararia facilmente o meu voto. Aliás, até falei para o Marcel Van Hatten: Marcel, se você realmente fosse sair e buscar a candidatura e eventualmente ser presidente aqui da casa, faça o favor, peça para aqueles deputados que batem nas tuas costas, falam: estamos junto, estou com você, fala para ele declarar o seu voto, declara nas redes sociais, declara na tribuna da Câmara, porque é muito fácil você ficar batendo nas costas: conte comigo, estamos junto, hein, conte comigo, e depois votar no outro, porque o voto, infelizmente, ele é secreto, ninguém vai ficar sabendo quem votou, exceto aqueles que tiverem a coragem de declarar o seu voto. Por enquanto, nós temos o Hugo Mota e um candidato do PSOL. É evidente que, se for essas duas opções, eu vou votar no Hugo Mota, declaro meu voto aqui para quem quiser ouvir. Vamos ver se sai uma terceira candidatura com independência. Mas, como eu disse no começo da minha fala, em Brasília, nada é por acaso, tudo é negociado. Mas, Mota, está muito cedo? Já pode ou está cedo demais nessas negociações, até mesmo definições sobre quem vai compor a mesa, quem vai ficar com cada cargo? Me parece que essas coisas estão acontecendo da forma como a gente deveria esperar que elas acontecem, né? Porque essas alianças e divisões de poder, isso faz parte da política. Às vezes, isso parece uma coisa horrorosa. Às vezes, algumas dessas negociações ou algumas das alianças que acabam sendo feitas causam surpresa, causam decepção para os eleitores. Mas a política ainda é a melhor ferramenta que existe para organizar e dividir o poder. Se a gente for pensar nas outras formas, a política, por pior que seja, ainda é a melhor. Embora muitas vezes seja difícil para o cidadão entender o que está envolvido nisso. O que está envolvido é poder. Cada um desses cargos traz consigo poder. A política é assim em todos os lugares. O grande problema que a gente tem hoje no Brasil, o problema do Brasil sempre varia, né? Essa frase, o grande problema do Brasil hoje, se a gente disser ela a cada 3 meses, provavelmente a gente vai dar um diagnóstico diferente. Mas, nesse momento, eu diria que não é a atividade política em si. O problema é quando instituições que não deveriam ser políticas entram no jogo da política.
Eu acho que um dos desafios da política do Brasil hoje é o excesso de regras, excesso de regulamentações, excesso de leis, excesso de insegurança. A política deveria ser a ferramenta através da qual, através do confronto, de alianças, de negociações, nós encontramos caminhos, soluções. Muitas vezes não são os melhores caminhos, ou talvez eu devesse dizer, quase nunca são os melhores caminhos. Mas assim é a vida, assim é a política. De vez em quando a gente dá sorte, e aí a gente encontra alguém que realmente demonstra uma liderança, ou o país encontra um caminho, como parece que está acontecendo na Argentina. Mas acho que a grande questão é que problemas políticos têm que ser resolvidos pela política. Então eu espero que depois dessas alianças, desses acordos, dessas negociações, o Congresso Nacional se reencontre, né? Descubra de novo o seu papel, assuma o protagonismo que lhe cabe. Porque muitas vezes, né, Palumbo, as discussões elas se baseiam em algo que não é tão relevante, tem coisas que são mais urgentes, só que parece que os parlamentares realmente não estão interessados naquele assunto. E aí surgem outros que, uma discussão assim que veio do nada, por exemplo, da escala 6x1, que ganhou força, ganhou narrativas, sendo que existem outros aspectos que precisam ser observados no Brasil. Isso aí é o famoso jogar para a galera, né? Joga para o povo infelizmente não tem muito conhecimento do que é possível, do que não é possível. Eu vou criar um projeto de lei aqui estipulando o salário mínimo em R$10 mil, por exemplo. A população vai me abraçar, mas é claro que esse projeto não vai prosperar. Primeiro que a iniciativa não caberia a mim. Segundo que seria inviável porque ia quebrar todos os empresários deste país. É isso que se faz alguns políticos. Eles jogam a isca para o povo não tem muito conhecimento técnico, acredita que aquilo é viável e acaba abraçando essas pessoas. E a política acaba ficando como se não fosse uma coisa séria. Quem realmente conhece os bastidores, conhece a casa, sabe o que acontece lá. Outro ponto que eu poderia citar como exemplo. As pessoas me cobram muito. Me cobrava desde a época que eu era vereador. Por que você não faz uma lei estipulando pena de morte? Aí eu explicava para as pessoas. Isso é inviável. Só cabe pena de morte no Brasil, é previsto na Constituição, em caso de guerra declarada. Caso contrário, é direito à vida, é cláusula pétrea, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo mais importante. Então, a não ser que advenha uma nova Constituinte, que seria uma nova Constituição, para deixar essa de 1988 para trás, nós não vamos ter pena de morte, nós não vamos ter prisão perpétua. Mas a população desconhece isso porque a maioria não é formada em direito. E você, falando isso, tentando explicar, a maioria não se convence e acha, não, vocês não querem fazer, por isso que não faz. Só que tem coisas que são extremamente viáveis. Por que os projetos de segurança pública poucos avançam? Já expliquei isso aqui, tive a oportunidade de explicar no Pingo dos Is. Porque o presidente da casa é que pauta esses projetos. Então, se o futuro presidente, que a gente não sabe quem vai ser, ele resolve sentar em cima de um projeto, esse projeto não vai para frente. Não adianta. Pode vir o delegado Palumbo, Nicolas Ferreira, outros deputados, Sargento Portugal. Não vai para frente porque simplesmente o presidente da casa tem autonomia para decidir e para escolher o que vai ou não vai ser pautado. A mesma coisa acontece nas comissões. Na Comissão de Segurança é formada por deputados, a maioria, que são agentes da segurança pública, que exerceram função na segurança pública. Então, os projetos avançam. Mas quando ele cai em outras comissões temáticas, por exemplo, e tem um presidente com viés político e ideológico diferente do nosso, que aprovou, ele simplesmente senta em cima do projeto e o projeto fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até vir outro presidente para esse projeto poder andar. Daí a dificuldade. É muito difícil se aprovar
uma lei. O meu partido, por exemplo, ele nunca me deu relatoria nenhuma. O que é relatoria? Quando chega na fase final do projeto de lei, o relator, que tem um papel importantíssimo, ele faz o seu relatório dizendo se aprova ou se não aprova aquela lei. Arthur Lira, o último presidente, ainda não sei porquê, ele me deu a relatoria de um projeto muito importante, que vai manter psicopatas criminosos por mais tempos internados e longe do convívio social. Esse projeto foi aprovado, a minha relatoria foi aprovada, né, com muita obstrução do PT e do PSOL, mas nós conseguimos aprovar e ele foi para o Senado Federal. Se lá o presidente do Senado Federal resolver sentar em cima desse projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, esse projeto vai ficar lá 5, 6, 7, 10 anos e não vai sair e não vai andar. Daí a importância da população cobrar o seu deputado, cobrar o seu senador, cobrar os políticos que lá estão, do vereador ao deputado estadual ao senador da República. É obrigação. É a obrigação da população cobrar. E desconfie daqueles políticos que restringem os comentários nas redes sociais. Eu sou figura pública. Eu tenho que ser cobrado pelo povo. Eu não tenho direito de restringir os comentários das pessoas que vão lá e me atacam nas redes sociais. Eu vou lá e respondo. Quando a pessoa me xinga, e muitas vezes me xinga, eu vou lá e bloqueio. Pronto. Agora, você restringir, você tirar o acesso da população de cobrar o seu político, é porque ele está fazendo alguma coisa e não é certo o que ele está fazendo. É errado. Agora, Mota, caso esses favoritismos se confirmem, tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado, você acha que muda o contexto das articulações, até mesmo o diálogo com o governo federal, ou vai ficar basicamente como a gente viu nos últimos 2 anos? Eu acho que há outros fatores que têm que ser considerados, David. Esses próximos 2 anos prometem ser muito agitados, né? Ano que vem já começa, provavelmente, a atividade eleitoral. Tudo vai ser feito de olho em 2026. Então, eu acho que o principal fator que vai influenciar o que vai acontecer nos próximos meses e anos no Brasil é a insegurança jurídica. A gente precisa ver, como eu disse, até que ponto o Congresso Nacional vai conseguir restabelecer o papel que ele um dia teve. Até que ponto, por exemplo, conceitos como a imunidade parlamentar vão voltar a valer como um dia já valeram aqui no Brasil. Eu acho que essas questões são os grandes desafios que vão ter que ser enfrentados pelos presidentes das 2 casas, independente dos projetos pessoais que eles possam ter, independente da tendência ideológica, independente de todo o resto. A gente está falando do papel do Congresso Nacional. Para que serve um deputado? Para que serve um senador? Muitas questões importantes hoje no Brasil. A gente estava falando agora há pouco sobre aquela que, na minha opinião, é a mais urgente de todas, que é o combate ao crime. O protagonismo aí é do Congresso Nacional. Deveria ser do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa responder à urgência das ruas. Os deputados e senadores precisam ter experiência de pegar um carro e andar por uma grande cidade brasileira. Agora, não pode ser carro blindado, nem pode ter segurança. Eles precisam ter a sensação que nós todos temos de parar num sinal e ficar rezando para não vir nenhum motoqueiro bater no vidro do seu carro. Eles precisam andar a pé pelas cidades brasileiras e ter experiência de precisar fazer uma ligação e ter que entrar numa loja ou procurar um lugar abrigado, porque o brasileiro não tem direito de usar o telefone celular na calçada de uma grande cidade brasileira. E isso, David, eu falo em relação a praticamente todas as capitais brasileiras, com raríssimas exceções. Eu viajo o Brasil inteiro, em todos os lugares. Eu vejo a mesma sensação de medo, a mesma apreensão nas pessoas. Está na hora do Congresso Nacional entender o que está acontecendo e responder a isso. Então, acho que esses são os desafios. Bom, já que você puxou o assunto, integrantes do governo federal querem mudar as regras eleitorais para o Senado Federal em 2026,
quando 54 das 81 cadeiras estarão em disputa. O senador Randolfo Rodrigues apresentou uma PEC para modificar o atual sistema, pedindo que o eleitor tenha direito a escolher apenas um candidato, mesmo que o Estado tenha 2 ou mais cadeiras em disputa. O objetivo da base aliada é tentar impedir uma eventual eleição de maioria conservadora que tem ocorrido nos últimos pleitos. O Senado é visto como essencial pelo Planalto para garantir a tranquilidade e o governo, para impedir também o avanço da oposição contra os poderes. E já que o Mota tocou nesse ponto, eu gostaria que você comentasse, caso realmente essa proposta avance, Mota. Essa mudança, né? Quem faz as regras não vai fazer uma regra para prejudicar a si mesmo, né, David? É como diz aquele ditado popular: quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. E a história está cheia de precedentes, de casos em que as regras do jogo da política foram mudadas para favorecer um dos lados. Eu me lembro que aqui no Brasil, certa vez, o governo federal, com receio das urnas, baixou um conjunto de leis, entre elas uma que determinava que 1/3 dos senadores deveriam ser escolhidos por voto indireto. E por isso esses senadores ficaram conhecidos como senadores biônicos. É porque na época tinha uma série de TV que era O Homem de 6 milhões de dólares. Era um sujeito que tinha sofrido um acidente e parte do corpo, algumas partes do corpo dele foram trocadas por partes de robô. Então ele era conhecido como Homem Biônico. Pois bem, David, essa mudança de regras aconteceu em abril de 1977, num período conhecido como o do regime militar. Nada como um dia após o outro. E você, Palumbo, compactua da mesma opinião, que seria para realmente beneficiar o autor do projeto? Claro que sim. É um projeto que não deve prosperar, não acredito que vá prosperar. Se são duas pessoas, 2 senadores que você pode escolher, por que você vai votar só em um? Qual a finalidade disso? Ele está pensando nele, ele está pensando na reeleição dele, ele está legislando em causa própria, mas isso não deve prosperar, creio que não vai passar, mesmo porque o sistema é bicameral. O que é isso? Sai do Senado, tem que ir para a Câmara dos Deputados e assim vai. Não é tão fácil aprovar esse projeto, não. Votação em 2 turnos, mudar a Constituição Federal é muito difícil. Na Câmara dos Deputados precisa de 308 votos, é muito voto, votação em 2 turnos. No Senado Federal precisa de 49 votos, não deve prosperar e, salvo engano, eu acho que ele já tirou o pé dessa ideia que não faz sentido nenhum. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além das Urnas. Se você gosta de conteúdos como este, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para notificações e deixar um comentário aqui no vídeo.